apresentação da história da celebração do jubileu na Igreja Católica tem estado nas últimas semanas em torno do século XVI e é aí que voltamos uma vez mais com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde, Dom Manuel, obrigado por estar uma vez mais connosco. É o terceiro jubileu deste século XVI. É verdade, do século XVI, deste complicado século XVI, não é? Sim, nós temos... Para a sociedade e para a Igreja, não é? Muito complicado. Está a organizar na Igreja Católica, não é? Um momento assim, com uma afluência de gente que se esperava que viesse toda à parte, não é? E com uma finalidade espiritual clara, ou seja, de purificação da alma, através da indulgência e da visita aos túmulos dos apóstolos, da peregrinação, etc. Num momento em que, pelo contrário, a Europa está tão dividida, não é? Agora entre católicos e protestantes de vários ramos, não é? Em que a própria política e as nações, ligando-se a um ou outros movimentos, também estão em guerra, guerras que depois do século XVII ainda se complicarão mais com a famosa Guerra dos 30 anos, de que falaremos adiante. Enfim, era difícil. Um jubileu é exatamente o contrário disso. Era um momento de unidade, de congraçamento, de gente vinda de toda a parte, como alguns tinham sido, daqueles que vimos antes, mas, enfim, 1575 é um novo jubileu, e nessa altura quem é Papa é o Papa Gregório XIII. O Papa Gregório XIII é um Papa que nós referimos muitas vezes, não propriamente com o nome próprio, mas com o adjetivo gregoriano, não é? Porque ele ligou-se a duas realidades que têm o seu nome, não é? E científicas as duas, não é? Nós ouvimos falar de uma universidade que há em Roma, que é, aliás, o desenvolvimento de um colégio que tinha sido fundado por Santo Inácio de Loyola dos Jesuítas, que é a Universidade Gregoriana. Gregoriana porque exatamente esta instituição, esta iniciativa, foi muito apoiada pelo Gregório XIII, que a transformou nisso mesmo, numa universidade, com reconhecimento pontifício, e, portanto, tem o nome dele. Quando se diz Universidade Gregoriana, é de Gregório XIII. E continua nos dias de hoje? Também. E a outra coisa é também o tempo. Portanto, o calendário gregoriano que nós utilizamos, que, enfim, sob a égide do Papa Gregório XIII, mas com certeza trabalhado por cientistas e astrónomos, sobretudo um tal Clavius, da Universidade Gregoriana, acertou o tempo com o próprio movimento solar. Portanto, o calendário gregoriano, uma vez que o anterior calendário, que vinha do tempo de Júlio César, já estava muito desacertado, era o calendário juliano, não é? E então, em 1582, passa-se, assim, quase abruptamente, uns meses, no mês de outubro de 1582, passam-se assim uns 10 dias e passa-se a atualizar enfim, com esta nova modalidade, mais certa e mais certificada, é o calendário gregoriano. Portanto, quando nós dizemos gregoriano em relação ao calendário, quando dizemos gregoriano em relação à universidade, já sabemos de quem estamos a falar, é deste Papa de Jubileu de 1575. Momentos de reforma também na Igreja Católica. E este era claramente um Papa tridentino, portanto um Papa que queria levar a reforma católica da Igreja por diante, e enfim, fez todo o possível por isso, com várias atitudes ao longo do seu pontificado, e que dá ao jubileu de 1575 também uma tonalidade religiosa muito forte e muito definida. O Papa Gregório XIII, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, uma das coisas que ele vai fazer, e falando logo pelos cardeais, vamos levar isto a sério, isto vai ser uma coisa religiosa, deixem-se lá de pompas renascentistas, vamos a isto. E depois faz mais, ele vai pedir, que é como quem diz, ordenar, aos superiores das ordens religiosas que mandassem para Roma o melhor que tivessem de pregadores e de confessores. Roma, neste jubileu de 1575, é claramente um jubileu propriamente dito, para se, enfim, colocando as indulgências, fazendo aqueles atos previstos de visita às basílicas, enfim, de penitência, de conversão, etc., levar-me por diante essa obra espiritual. Portanto, aí sim. E já estamos claramente no tal espírito tridentino. O Concílio de Trento tinha terminado em 1563, agora estamos em 1575, mas uma coisa é fazer um concílio, outra coisa é levá-lo à prática, como tudo, não é? Isso não é de um dia para o outro. Agora, a propósito destes sínodos sobre a sinodalidade, não é? Muita coisa que lá se discutiu, se debateu, no ano passado e no transato, mas agora é preciso
levar à prática, não é? Que as dioceses, que a vida da Igreja, etc., também ganham um ritmo sinodal, não é? De trabalho conjunto e por aí fora. A mesma coisa na altura deste jubileu de 1575 e em tudo mais que está dentro do pontificado do Papa Gregório XIII, que foi efetivamente um grande pontificado, talvez o maior, certamente o mais determinante do século XVI, e que está nessa lógica. Portanto, vamos fazer tudo aquilo que se combinou no concílio, quer em relação à prática, portanto, mais pastoral, da parte dos bispos, da parte dos párocos, vamos lá por diante. Há uma grande figura dessa altura e que também vai estar no jubileu, que é o São Carlos Borromeu, que era arcebispo de Milão e que é um bom exemplo do que era esse espírito da reforma tridentina no campo pastoral e também no campo doutrinal. Vamos lá apurar a doutrina e por isso a Universidade Gregoriana e outras universidades, o incentivo a que tudo isso fosse assim. Portanto, o jubileu de 1575 é claramente um jubileu propriamente dito, um jubileu religioso, sem outro tipo de distrações ou motivações e levado por diante exatamente por um Papa que estava absolutamente dentro do espírito tridentino. Com a reforma também a chegar a esta celebração jubilar. Também já foi a reforma do jubileu. Exato. Dom Manuel, muito obrigado por mais esta etapa na história dos jubileus que aqui apresentamos e marcámos encontro para de hoje 8 dias para uma nova celebração jubilar na história da Igreja.